Olá, vamos começar então a nossa aula de síndrome nefrítica. A síndrome nefrítica, como toda síndrome, ela é um conjunto de sinais, sintomas e alterações laboratoriais comuns a diversas doenças. Então, não se trata de uma doença isolada ou específica. São conjuntos de sinais e sintomas que se apresentam em diversas doenças. Por se tratar de uma glomerulopatia, nós temos depósito de imunocomplexos. E dependendo do local onde esses imunocomplexos se localizam e da resposta inflamatória que eles provocam, nós teremos uma intensidade maior ou menor da doença glomerular. Então, os imunocomplexos podem se localizar subepitelialmente, ou seja, entre a membrana basal e o podócito, que é a célula epitelial visceral. Eles podem ter localização mesangial ou podem se localizar no mesanjo e entre a membrana basal e o podócito. Também podem se localizar subendotelialmente, ou seja, entre a membrana basal e a célula endotelial, que é aquela célula que fica na parte interna da parede do vaso capilar glomerular. Então, dependendo da localização desse imunocomplexo, nós teremos ativação do complemento ou não, nós teremos mais sintomas ou não e efeitos inflamatórios maiores ou menores. Quando que nós devemos suspeitar de uma doença glomerular? Toda vez que o nosso paciente tiver proteinúria, porque é o marcador mais precoce de glomerulopatia. A proteinúria ela pode acontecer pela perda da polaridade dos podócitos da membrana basal, ou seja, da barreira de filtração glomerular, ou então uma lesão realmente dessa barreira de filtração glomerular. A principal proteína perdida, nesse caso, é a albumina, mas não significa que não tenham outras proteínas. E outra coisa para a gente suspeitar de doença glomerular é quando acontece a hematúria. Quando a hematúria acontece, significa que a doença glomerular é uma forma proliferativa, onde existe atividade inflamatória, liberação de citocinas e atração de outras células inflamatórias, de modo que vai causar uma lesão na estrutura glomerular, principalmente a membrana basal glomerular, e por causa dessa lesão, elementos como as hemácias, que deveriam ser retidos na filtração glomerular, não serão mais retidos e serão encontrados na urina. Na síndrome nefrítica, nós temos uma tríade de sinais e sintomas que é a mais frequente, que é a hematúria, o edema e a hipertensão. A hematúria sempre vai estar presente. Nós não temos síndrome nefrítica sem hematúria. Porém, ela não precisa ser macroscópica, ela pode ser uma hematúria microscópica, desde que ela seja constante. A síndrome nefrítica, diferente da síndrome nefrótica, ela tem um início mais súbito dos sinais e sintomas. A proteinúria pode existir ou não, é uma proteinúria variável e em graus variáveis. Nós temos proteinúrias pequenas, né, até proteinúrias subnefróticas ou até mesmo nefróticas. Se o infiltrado inflamatório for muito intenso e preencher o interior do glomérulo, nós teremos então obliteração dos capilares e perda de função renal com oligúria. O nosso paciente vai apresentar edema e hipertensão, porque para ter uma melhor perfusão glomerular, vai ocorrer ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona, retenção de sódio e água e, consequentemente, edema e hipertensão. E outra característica frequente na síndrome nefrítica é a ativação do complemento, que pode ser ativação da via clássica, quando nós vamos encontrar uma diminuição no consumo de C3 e C4, ou ativação somente da via alternada,
quando nós vamos encontrar apenas uma diminuição, um consumo de C3. Nós não encontramos ativação do complemento na síndrome nefrótica. Hoje nós vamos falar das principais patologias relacionadas à síndrome nefrítica, que são a glomerulonefrite difusa aguda, também conhecida como pós-estreptocócica, a nefrite lúpica, principalmente a classe 4, mas também a classe 3, a nefropatia por IgA e a glomerulonefrite membrano-proliferativa. Mas antes, vamos falar de uma complicação, digamos assim, da síndrome nefrítica, que é a glomerulonefrite rapidamente progressiva. Ela não é uma doença glomerular específica, ela pode acontecer em qualquer síndrome nefrítica, óbvio que tem algumas que ela acontece com mais frequência, mas ela pode ocorrer em qualquer uma, inclusive nas vasculites. Ela exige um tratamento agressivo e precoce, porque ela pode levar a doença renal crônica em semanas a meses, e o rim não vai nem diminuir de tamanho, porque não dá tempo, né, de ocorrer atrofia no início. Então, o tratamento tem que ser rápido. Por que ela acontece? Quando existe uma ruptura da membrana basal glomerular, com extravasamento de fibrina, e com isso os monócitos e macrófagos eles são chamados para essa região, eles podem evoluir com crescentes, nós vamos ver mais adiante por que tem esse nome, mas os crescentes são porque imitam uma meia-lua, mas existem fotos melhores que nós vamos ver. Então, esses crescentes, eles podem formar, e quando eles são crescentes celulares, com a ação rápida e o tratamento eficaz, isso pode restituir o espaço de Bowman. Então, o crescente, ele oblitera o espaço de Bowman, ele pode ser restituído, porém, quando acontece fibrose, né, com infiltração de fibroblastos e colágeno, e acontece fibrose, não existe mais reversão para esse quadro. Então, os crescentes fibróticos são justamente o que nós queremos evitar, porque eles significam a perda do glomérulo. Bem, então nós vamos ver separadamente cada patologia mais frequente que cursa com a síndrome nefrítica. Uma delas é a glomerulonefrite pós-estreptocócica. Ela atinge principalmente crianças do sexo masculino, numa faixa etária entre 2 a 14 anos, porém, mais precoce e mais tarde um pouquinho, também pode acontecer. No adulto, ela também ocorre, só que o prognóstico é pior. Geralmente pode estar associada a situações de imunossupressão e etilismo, e ela é causada pelo Streptococcus beta-hemolítico. Nesse streptococo, existe um antígeno chamado SPBE, que é um antígeno estreptococo nefritogênico, que faz com que a bactéria ela tenha antígenos, que são fragmentos proteicos, muito semelhantes ao do glomérulo. Lá no glomérulo existe um receptor, que é o GAPDH, que reage com esses antígenos nefritogênicos. Então, o antígeno da bactéria, ele meio que encaixa, né, no receptor do glomérulo e forma imunocomplexos. E vai fazer com que o sistema imunológico ataque os imunocomplexos. E como eles estão localizados no glomérulo, o sistema imunológico vai, então, atacar o glomérulo. O Streptococcus, a glomerulonefrite pós-estreptocócica, ela tem uma história, o paciente tem uma história de faringite ou impetigo prévia ao aparecimento dos sintomas. Então, de 7 a 10 dias nós temos faringite e, em média, de 10 a 14 dias impetigo. Existem outras localizações que têm um intervalo de aparecimento variável, e somente 1% evolui para glomerulonefrite rapidamente progressiva.
Apesar de parecer uma porcentagem pequena, isso não significa que nós não temos que estar vigilantes para o aparecimento dessa complicação. Então, o que nós vamos encontrar na pós-estreptocócica no laboratório? A hematúria microscópica, que sempre vai acontecer, mas ela pode se tornar, em 30% dos casos, macroscópica. É importante não esquecer que quando a gente está falando de síndrome nefrótica, essa hematúria ela pode vir acompanhada de cilindros hemáticos ou hemácias dismórficas. Então, nós temos que pedir o dismorfismo eritrocitário na urina do nosso paciente. Pode acontecer proteinúria, presença de proteinúria, nesse caso será uma proteinúria variável, dificilmente vai chegar a níveis nefróticos. Pela inflamação do glomérulo, nós vamos encontrar leucocitúria, mas aí a gente chama de leucocitúria estéril, porque ela não está acompanhada com bactérias. 85% dos casos edema, 80% dos casos hipertensão, e nós podemos até ter, quando tiver oligúria, né, retenção hídrica com hipervolemia. E consequente queda da filtração glomerular, que vai levar também à uremia. Se o nosso paciente evoluir para injúria renal aguda, nós também teremos distúrbios eletrolíticos, acidose metabólica, então tem que ficar vigilante para isso também. Nos pacientes que têm faringite como porta de entrada do streptococcus, em 70% dos casos nós vamos encontrar a positividade para antistreptolizina O. E para os pacientes onde a porta de entrada é o impetigo, nós vamos encontrar em 70% dos casos ou mais a positividade da anti-DNase B. Em 90% dos casos, existe a ativação da via alternada do complemento com consumo de C3. Então, a gente pede a dosagem de C3 e nós vamos ver que ela está baixa. Então, antes da gente olhar o glomérulo da pós-estreptocócica, eu coloquei aqui uma foto do glomérulo normal. Então, olha como a gente tem os capilares, a luz dos capilares presente, né? Então, os lúmens capilares estão abertos. Aqui é o mesângio, então a gente vê poucas células mesangiais. E uma coisa importante aqui também é que o espaço de Baumann, ele está livre. Aqui a gente vê que encostou um pouquinho, pode ter sido um artefato na hora da preparação do material, mas não existe proliferação de células aqui. Isso aqui é o capilar glomerular. Então, a gente vê o espaço de Baumann livre, a gente vê a luz dos capilares livres e as células mesangiais, elas estão presentes, a gente consegue identificá-las, mas elas estão em pouca quantidade, como deve ser. Então, vamos comparar essa figura com essa figura, que é a da glomerulonefrite pós-estreptocócica. Então, o espaço de Baumann está comprimido, nós não conseguimos ver quase espaço de Baumann por causa da intensa proliferação celular desse tecido. Também não conseguimos ver as alças capilares, o interior, o lúmen dessas alças. E essas células aqui, mais escuras, elas são neutrófilos, que estão infiltrados por causa da atividade inflamatória. Então, é bem diferente do glomérulo normal. Aqui, novamente, a gente também vê uma proliferação intensa. Esse aqui poupou um pouquinho mais a cápsula de Baumann, mas mesmo assim, cadê a luz dos capilares? A gente não, uma ou outra, mas a gente não consegue ver o lúmen dos capilares. E isso aqui é um crescente. Isso aqui é o tufo capilar glomerular todo infiltrado de células. Aqui a cápsula de Baumann, que já foi até um pouco destruída, e nós vemos aqui uma proliferação, né, de células com infiltração de fibroblastos e a formação de um crescente. O nome é justamente porque a forma dele é em meia-lua. Então, obliterou completamente o espaço de Baumann. Bem, a glomerulonefrite pós-estreptocócica, ela é autolimitada. Então, o principal tratamento no início são as medidas de suporte, começando pelas medidas dietéticas, com restrição de sal e líquidos,
e administração conforme a necessidade de diuréticos, antipertensivos orais ou vasodilatadores parenterais. Geralmente ela cursa com uma insuficiência renal moderada, mas se essa IRA ela evoluir para grave, com congestão pulmonar, refratária à administração de diuréticos, o paciente pode evoluir para a necessidade de diálise. Uma coisa que muitos perguntam é se podemos usar antibióticos quando o paciente tiver uma amidalite ou um impetigo para tentar evitar o aparecimento da pós-estreptocócica. Mas, na realidade, os antibióticos não previnem o aparecimento da glomerulonefrite e nem tratam a glomerulonefrite, tá? Eles evitam a presença, o acontecimento, o aparecimento de portadores assintomáticos. Então, o que faz a glomerulonefrite é justamente a interação antígeno-anticorpo e a formação de imunocomplexos, e não a patogenicidade da bactéria, tá? Então, se o antibiótico já foi usado e o paciente não apresenta uma infecção no momento, somente uma história de infecção, não é necessário usá-lo. Se não foi usado e o paciente apresenta um sinal ainda de infecção, a gente pode usar, tá? Então, o problema aqui é que algumas pessoas fazem uma reação antígeno-anticorpo e desenvolvem a glomerulonefrite. Não é a presença do antibiótico que vai evitar isso de acontecer. A glomerulonefrite pós-estreptocócica, ela tem um bom prognóstico, tem uma remissão em torno de 3 a 4 semanas, porém o complemento e a hematúria, eles demoram um pouquinho mais para desaparecer. O complemento se normaliza em torno de 8 semanas e a hematúria pode persistir por meses. 95% mais ou menos das crianças apresentam remissão do quadro e 70% dos adultos. Se a gente perceber, no entanto, que a evolução não está sendo favorável, que a gente tem proteinúria que não está desaparecendo, que a IRA está demorando mais para reverter, aí é importante fazer a biópsia renal, porque pode ter tido uma complicação, como, por exemplo, a glomerulonefrite glomerulonefrite difusa aguda, perdão. Bem, a segunda patologia que nós vamos ver é a nefropatia de Berger, que é a nefropatia por IgA. Ela ocorre por quê? Porque existe um desequilíbrio entre a produção de IgA e o clearance hepático. E aí o IgA ele vai se depositando na região mesangial. Então aqui nós temos células mesangiais com depósitos de IgA, e esses depósitos vão fazendo com que haja uma proliferação de células mesangiais com hipercelularidade, expansão da matriz mesangial, e aí a gente pode observar que se a proliferação aqui está muito grande, o lúmen, né, dos vasos, ele já está diminuído. A nefropatia de Berger, ela tem um pleomorfismo clínico muito grande, então pacientes podem aparecer com hematúria isolada, sem outros sintomas, ou hematúria com alguns sintomas gerais, hematúria microscópica ou macroscópica. Geralmente existe um gatilho potencial, que na grande maioria das vezes é uma infecção das vias aéreas superiores, mas também exercícios físicos muito intensos podem acarretar. Mais frequentemente se apresenta como uma hematúria microscópica isolada, mas também pode acontecer na vigência de infecção das vias aéreas superiores ou exercícios físicos muito intensos, de acontecer uma hematúria macroscópica, que toda vez que esses episódios de IVAS, o exercício intenso acontecem, essa hematúria reaparece. Pode haver proteinúria, mas se houver, ela não chega a ser uma proteinúria nefrótica. Nós vamos ter aumento da IgA sérica e não há consumo de complemento. Então, a gente vê que, apesar da ativação do complemento, ela ser comum na síndrome nefrítica, ela não existe em todos os casos. Na nefropatia de Berger, ela não acontece.
Então, aqui eu coloquei novamente o glomérulo normal, para a gente ver que a luz dos capilares está pérvia, a cápsula de Bowman está ok, mas e a gente vê as células mesangiais em quantidade normal. Aqui a situação já é outra. A gente vê a cápsula de Bowman ok, né? O espaço de Bowman está presente. Pode ver que aqui a gente tem a luz dos capilares, porém um aumento, né, de células mesangiais. Isso ao longo do tempo, né, dos anos, vai achatando a luz dos capilares. E aqui uma imunofluorescência que mostra para a gente que o problema foi realmente nas células mesangiais. O prognóstico da nefropatia de Berger não está relacionado com a hematúria, mas sim com a intensidade da proteinúria. Então, quanto pior a proteinúria, pior o prognóstico. Para tratar, a gente também usa as medidas gerais, como o IECA e o BRA, para todos os pacientes, que são drogas antiproteinúricas, para tentar baixar a proteinúria para menos de 1 grama nas 24 horas. Também manter a pressão em torno de 130/80 no máximo, usar ômega 3 e drogas antiproteinúricas como espironolactona e a vitamina D. Após 6 meses com as medidas gerais, se a proteinúria tiver menos de 1 grama, a gente continua com essas medidas, mas não inicia a imunossupressão. Porém, se a proteinúria está acima de 1 grama e a taxa de filtração glomerular ainda está razoável, pelo menos mais de 45 ml por minuto, a gente pode manter as medidas gerais e iniciar somente a corticoterapia via oral. Porém, se a taxa de filtração glomerular está abaixo de 30 ml por minuto, não adianta mais essa corticoterapia via oral. E nem ela é um consenso. Muitas pessoas advogam que não existe nada além das medidas antiproteinúricas que a gente possa fazer para evitar a progressão da doença. A nefrite lúpica é outra doença que cursa com síndrome nefrítica. A síndrome nefrítica, nesse caso, está associada a outras manifestações do lúpus, mais comum em mulheres jovens, pode aparecer cursando também com síndrome nefrótica. Então, na nefrite lúpica, nós não temos só a síndrome nefrítica. Em alguns casos, a nefrite lúpica pode ser a primeira manifestação do lúpus, e a nefrite lúpica cursa com vários tipos histológicos, cada um com tratamento distinto, por isso é importante fazer sempre a biópsia renal. Então, entre os sintomas do lúpus, nós vemos queda de cabelo, alterações na pele, alterações cardíacas, alterações musculares, na boca, como úlceras orais, sanguíneas, pulmonares e do sistema nervoso central. Porém, as alterações renais cursam com glomerulonefrite e diminuição da função renal. Aqui, novamente, mostrando os locais de acometimento do lúpus, e a gente vê que a nefropatia ela pode acometer em até 40% dos casos, mas esse número ele tende a variar. A nefrite lúpica, nós temos 6 classes, né, de acordo com a classificação da OMS. Classe 1, glomérulo normal. Classe 2, alterações mesangiais puras. Classe 3, glomerulonefrite proliferativa focal. Classe 4, glomerulonefrite proliferativa difusa. Classe 5, glomerulopatia membranosa. E classe 6, esclerose avançada. O que é importante para a gente hoje, porque cursa com síndrome nefrítica, são as classes 3 e 4, principalmente a classe 4. Então, a nefrite lúpica, ela atinge o rim, levando a proteinúria de graus variáveis. Então, pode ser uma proteinúria menor que 1 grama e pode ser uma proteinúria nefrótica, hematúria micro ou macroscópica, e frequentemente nós encontramos queda da taxa de filtração glomerular, que é mais difícil na classe 5, mas nós estamos falando da classe 4. No lúpus, então, nós vamos encontrar a presença de autoanticorpos, como o anti-DNA dupla hélice, anti-Ro, anti-LA e anti-SM,
e o consumo de complemento, tanto C3 como C4, mostrando alteração, ativação da via clássica. Em relação à proliferação focal, o que nós podemos ver é que apenas uma parte do glomérulo está acometida, né? Então, essa parte do glomérulo aqui, a gente ainda pode ver a luz dos capilares, né? Essa foto ficou muito clara, mas dá para a gente ver aqui a luz dos capilares, ainda está pérvia. Porém, aqui nós encontramos a proliferação que posteriormente vai evoluir para a fibrose, esclerose. E aqui a proliferação difusa. Então, a gente vê que, embora exista ainda alguns locais de luz, né, do capilar pérvia, existe uma intensa proliferação que, em fases mais avançadas, pode ficar desse jeito aqui e não vai mais ser possível ter filtração glomerular. O tratamento da nefrite lúpica tem duas fases, a fase de indução e de manutenção. Na fase de indução, que dura cerca de 3 a 6 meses, inicia-se com pulso de metilprednisolona, 1 grama EV por 3 dias, e pulsos mensais de ciclofosfamida, e posteriormente, e mantendo paralelamente, posteriormente não, paralelamente, prednisona via oral, no máximo de 80 miligramas por dia. Após esse tempo aqui, a gente começa com a fase de manutenção, onde essa prednisona ela vai tendo uma diminuição gradual, e aí podemos usar imunossupressores como ciclofosfamida, azatioprina, micofenolato e tacrolimus por pelo menos 2 anos. Mesmo que a gente consiga uma remissão da doença nessas fases, qualquer reativação do lúpus pode também reativar a nefrite lúpica. E, finalmente, a glomerulonefrite membrana proliferativa, que é uma das formas mais graves que nós temos de síndrome nefrítica. 80% dos casos ela cursa com etiologia secundária, muito frequentemente é associada a HCV positivo, né? Então, o paciente tem o vírus da hepatite C. No Brasil, também muito associada com esquistossomose. E no padrão clássico da membrana proliferativa, nós encontramos a presença de síndrome nefrítica e síndrome nefrótica. Então, nós vamos encontrar hematúria macroscópica com proteinúria maciça. Em relação a membrana proliferativa causada por vírus C, existe produção de crioglobulinas circulantes. Crioglobulinas são imunocomplexos que se precipitam em baixas temperaturas, e esses imunocomplexos podem se depositar em todos os capilares, inclusive no glomérulo, vão causar uma vasculite crioglobulinêmica, onde o paciente vai apresentar inflamação, hematúria, proteinúria nefrótica com queda da taxa de filtração glomerular, e também pode ter acometimento cutâneo e hemorragia pulmonar, mostrando que houve também acometimento dos alvéolos. O imunocomplexo ele se localiza subendotelial, então entre a célula endotelial, que é a célula que reveste o capilar glomerular por dentro, e a membrana basal. E essa membrana basal, então, ela vai sofrer um espessamento, né? E se a gente prestar muita atenção aqui, a gente consegue... ficou ruim a resolução, mas a gente consegue ver o espessamento da membrana basal. É uma doença que não tem uma boa resposta aos imunossupressores, a maioria dos pacientes não evolui bem. É importante fazer o tratamento conservador com as drogas antiproteinúricas, mesmo assim, e manter o controle da pressão arterial. Pode evoluir para glomerulonefrite rapidamente progressiva, e nesse caso pode-se tentar a plasmaférese. E se a causa da membrana proliferativa for o acometimento pelo vírus da hepatite C, não está indicada a imunossupressão, mas sim tratar o HCV com os antivirais. Não podemos esquecer
que todas as síndromes nefríticas podem cursar com glomerulonefrite rapidamente progressiva. É uma complicação de qualquer síndrome nefrítica e pode evoluir para doença renal crônica, então pode se tornar irreversível em semanas ou meses. Por isso, precisamos de uma intervenção precoce e agressiva. E aqui a gente pode ver os crescentes, né? Então, formação de proliferação celular entre o tufo capilar e o espaço de Bowman, que achata completamente o tufo capilar glomerular, não deixando nenhum espaço para filtração glomerular. E aí aqui a gente vê, então, que se não tiver uma atuação precoce e agressiva, esses crescentes aqui podem se transformar em fibrose, em crescentes fibróticos, e aí o quadro realmente será irreversível. E outra coisa que nós não podemos esquecer é que a glomerulonefrite rapidamente progressiva, ela também cursa com a sua forma pauci-imune, que é uma forma que nós encontramos nas vasculites associadas ao ANCA, tá? O ANCA é o anticorpo anticitoplasma de neutrófilo e ele aparece... nós temos dois tipos, o tipo citoplasmático, que é o C-ANCA, e o perinuclear, que é o P-ANCA, e ele cursa com depósitos de imunocomplexos mínimos, por isso que é chamado pauci-imune. Então, tem muito pouco depósito no rim. Na imunofluorescência, a gente não consegue visualizar esses depósitos, porém, apesar da ausência desses depósitos, os mecanismos são mediados por desenvolvimento de autoanticorpos. Eles podem aparecer em vasculites como a granulomatose de Wegener, a síndrome de Churg-Strauss e a PAN-micro. Eu sugiro que vocês deem uma olhada também nas rapidamente progressivas pauci-imunes, porque são muito importantes. E nós vamos ter sinais de vasculite com acometimento das vias aéreas superiores, também pode acontecer acometimento pulmonar, sangramento nasal, hemorragia pulmonar, formação de granulomas e acometimento de outros órgãos associados à presença de síndrome nefrítica, com hematúria, micro ou macroscópica, presença de hipertensão e um pouquinho de proteinúria. Bem, então, por hoje, era isso que eu tinha para falar para vocês. Agradeço a presença de todos e até a próxima.